depressão, mesmo que a tristeza... Peraí. Fatores. Que vai... Agora, falando da depressão, a depressão é uma doença que tem fator... Agora, falando... No vídeo de hoje, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a depressão. Bora lá? A depressão é uma doença que afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro, segundo a estimativa da OMS. Ela está intimamente ligada ao suicídio, que é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo inteiro. Só por esses números já dá para ter uma ideia da importância da gente tirar um tempinho aqui e falar sobre a depressão. Ela tem muitas nuances e provavelmente vai render outros vídeos aqui nesse espaço, mas hoje eu quero fazer um apanhadão para que você possa compartilhar esse vídeo com todo mundo que precisa saber um pouco mais sobre a depressão. A primeira coisa que a gente precisa saber é que tristeza não é depressão. A tristeza é uma emoção essencial da nossa vida. Ela nos diz algo sobre o que a gente está vivendo ou sobre o que está acontecendo conosco. É um sentimento que gera transformação, que gera um movimento de introspecção, da gente lá para dentro da gente se recolher e pensar e lidar com o que está acontecendo conosco naquele momento. Esse movimento gera uma mudança ou uma expressão daquilo que a gente está passando dentro da gente. Essa expressão pode vir através do choro, pode vir eventualmente através de alguma expressão artística, mas é sempre saudável que ela seja compartilhada ou com um profissional da saúde mental ou com alguém que você tem confiança e que você ama e se percebe amado por essa pessoa também. A tristeza, ela é muito importante na nossa vida e é isso que a gente precisa entender, que ter tristeza não é depressão, mesmo que a tristeza seja um dos sintomas da depressão. Para que a gente tenha um diagnóstico de depressão, a gente vai ter que seguir alguns critérios que vão incluir outros sintomas além da depressão. Agora vamos falar da depressão. A depressão é uma doença com característica multifatorial. O que isso quer dizer? Que a gente tem aspectos genéticos, fisiológicos, psicológicos e sociais que se encontram para que uma pessoa possa desenvolver a depressão na sua vida. A gente também precisa entender que a depressão ela vai aparecer para cada pessoa de uma forma diferente. Ou seja, dentro do diagnóstico de depressão, a gente tem a depressão leve, depressão recorrente, que é aquela que acontece mais de uma vez na vida da pessoa, até o estupor depressivo, que é quando a pessoa passa dias sem sair da cama, não consegue realizar as atividades básicas da vida dela, como se alimentar, tomar banho, escovar os dentes. É importante a gente ter noção desse aspecto todo, né, desta variedade que a gente tem da depressão, porque na maior parte das vezes as pessoas que têm depressão, elas não necessariamente estão largadas em cima de uma cama. Elas trabalham, elas estudam, elas levam as atividades do dia dela, mas mesmo assim elas estão com uma depressão que ainda não foi diagnosticada. Ora, então como saber se uma pessoa que eu amo ou se eu mesma estou com depressão? Eu vou falar para você dos sintomas, mas a principal característica é assim: o que está mudando no meu comportamento? O que tem acontecido comigo? Essa reflexão, eventualmente você vai encontrar as respostas com maior facilidade. Se você tiver muita dificuldade de fazer esse exercício, talvez seja melhor fazer ele acompanhado por um profissional, por um psicólogo. Quais são os sintomas da depressão?
são as alterações de sono. Então a pessoa pode dormir demais ou pode ter insônia e não conseguir dormir. A pessoa também pode ter alterações no apetite, ou come demais, como aquelas pessoas que comem muito doce, por exemplo, ou comem de menos, não tem apetite nenhum. A irritabilidade é um dos sintomas que as pessoas subestimam nos quadros de depressão. Usualmente a depressão está ligada à tristeza, mas a irritabilidade também é uma das suas principais características. Falta de vontade, então a pessoa não tem vontade de fazer nada, nada tem graça. Uma sensação constante de vazio, de falta de sentido. Tédio, tudo é chato, tudo é ruim, nada tá bom para essa pessoa, que eventualmente pode ocasionar dificuldades psicomotoras, então os movimentos ficam pesados e difíceis de serem feitos por aquela pessoa, tudo é muito cansativo. Tem também aspectos da memória, então a memória daquela pessoa pode ficar prejudicada enquanto ela está passando pelo quadro de depressão. Precisa entender que esses sintomas que eu falei para vocês são sintomas que podem variar de pessoa para pessoa e também do momento ou do diagnóstico de depressão que a pessoa tem naquele momento. Lembrando que numa depressão leve, alguns desses sintomas podem não existir ou serem quase imperceptíveis. E numa depressão recorrente, alguns sintomas estarão mais acentuados para cada pessoa. O que é importante a gente lembrar aqui, que eu vou pentelhar vocês o tempo todo, de que qualquer questão psicológica é muito particular, vai se manifestar na vida de cada pessoa de uma forma diferente e que então o diagnóstico só vai poder ser feito por um profissional da área, seja um psicólogo ou seja um psiquiatra, por exemplo. Pensando na depressão, agora que a gente já sabe o que ela é, já sabe os principais sintomas, já sabe que a depressão não é só aquela pessoa que não sai da cama, mas é aquela pessoa que está no dia a dia, que trabalha e que está com essas sensações que começam a paralisar a sua vida. É hora de pedir ajuda. Então, qual é o caminho do tratamento? Usualmente o tratamento recomendado, ele segue de psicoterapia, quando necessário, acompanhamento medicamentoso. Então lembra que eu falei para vocês lá no início a característica multifatorial da depressão? Quando a gente tem uma alteração de hormônios, quando a gente tem uma alteração de neurotransmissores muito acentuada, a medicação é super importante para ajudar a equilibrar a gente fisicamente para poder trabalhar a depressão no aspecto psicológico. Importante, sobre a questão da alteração hormonal, ela pode influir bastante na depressão. Então é sempre importante que o psicólogo que te acompanha, ou para você que é psicólogo, seja recomendado um check-up, para que seja verificado, especialmente com endocrinologista e eventualmente no caso das mulheres com ginecologista, as alterações de hormônio e se está tudo certo com aquela pessoa, porque eventualmente uma alteração hormonal pode causar uma simulação de um quadro depressivo, que não é necessariamente uma depressão de mais longo prazo. Além do tratamento psicológico e medicamentoso, que é muito importante quando o seu caso pedir por isso, também vai ser importante a atividade física, que faz essa regulação de neurotransmissores de uma forma saudável. Então a atividade física eu sempre digo, e provavelmente vocês vão me ouvir muito por aqui falando, que é aquilo que a gente gosta e que dá, não é a atividade física ideal, que foi vendido, que você tem que ir para uma academia. Não, é a atividade física que melhor couber no seu dia a dia e na sua rotina. E quando a gente está no começo de um quadro de depressão,
como eu disse, tudo pode ficar muito pesado. E é aí que a gente faz a atividade física da forma que dá. Além da atividade física, uma boa alimentação pode fazer toda a diferença no aspecto da disposição. E aí um nutricionista vai ser essencial para te ajudar com isso. Ou seja, o tratamento ele é multifatorial. Eventualmente a gente vai tentar ajustar ou buscar questões sociais que podem influir no aspecto da depressão. A família é essencial, os amigos também. A rede de apoio, que são as pessoas que estão lado a lado de alguém que está passando por uma depressão, é essencial. E também eu preciso lembrar vocês que a depressão não necessariamente tem uma causa específica. A gente vai ter casos de depressão que são ligados a causas específicas, episódios depressivos, que são ligados ao luto de alguém querido, por exemplo, ao luto de algo que era muito importante para a gente, que a gente deixa de ter, como por exemplo num processo de aposentadoria, ou eventualmente uma depressão pós-parto que foi causada ali, por exemplo, pelas alterações hormonais e por todo o contexto que tem da chegada de um bebê na vida de uma mulher. Mas, eventualmente, a depressão pode ir se instalando de uma forma sorrateira na vida da pessoa, com um cansaço, com uma falta de vontade, que ela não vai ligando e acha que vai passar, e a depressão vai se instalando até uma perda de sentido, ao ponto da pessoa não saber o que a levou até ali. Isso também precisa de atenção e de cuidado. Eu acho que eu falei bastante, poderia falar muito mais, mas eu quero saber de vocês o que vocês querem que eu aprofunde na questão da depressão para os meus próximos vídeos. É muito importante ter você por aqui e é muito importante a sua participação aqui nesse espaço, então você já sabe. Curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!